O meu padrasto me engravidou e engravidou a minha mãe praticamente ao mesmo tempo. Foi assim, quando eu entrei na minha adolescência, eu fui morar na casa da minha avó porque a minha mãe se casou com um homem que vivia dando em cima de mim. Eu contava pra ela, mas ela não acreditava. A casa da minha avó era muito longe da casa da minha mãe. Então, depois que eu fui morar com a minha avó, eu passei um longo período sem ver a minha mãe. Até que um dia, a minha avó me contou assim que a minha mãe estava grávida, estava passando muito mal e eu precisaria voltar para casa para poder cuidar dela, porque ela não estava conseguindo ir trabalhar, porque ela trabalhava fora, ela não estava conseguindo fazer comida, varrer uma casa, enfim, a minha avó falou assim, pelo menos nesse início da gestação dela, você fica lá cuidando dela e depois você volta para cá se você quiser. E eu chorei. Eu implorei para minha avó não me mandar para casa daquele homem, para eu não ficar junto daquele homem. E eu contei para minha avó o porquê eu não queria ir. E sabe o que a minha avó falou? Que se eu continuasse com aquelas conversas fiadas, a minha mãe ia ficar sem marido e o meu irmão ia ficar sem pai. Em outras palavras, a minha avó também não acreditou em mim. E eu não sei por que não acreditaram em mim. Sendo que eu nunca fui uma criança custosa, eu nunca fui um adolescente rebelde, eu sempre fui obediente. O fato é que não acreditaram, eu não tive escolha, tive que voltar para a casa da minha mãe. No início, a minha mãe ficou afastada do trabalho, porque assim, ela não estava se alimentando bem, só vomitando, então ela ficou afastada. Nesse tempo, eu meio que fiquei protegida, né? Já que na frente da minha mãe, é claro que ele não fazia nada. Só que aí teve um período que a minha mãe não estava comendo absolutamente nada. E até a água que ela tomava não parava no estômago dela. Então foi preciso internar minha mãe para ela tomar soro na veia, para ela tomar os remédios. E a minha avó, sabendo do que eu tinha denunciado para ela, ao invés de me pegar e me levar para casa dela para eu não ficar sozinha com aquele cara, não. Disseram assim que eu era moça, que eu era quase adulta, 14 anos. Eu precisava ficar em casa, cuidando da casa, fazendo comida pro marido da minha mãe. Enfim, não fizeram nada. E quando tentaram fazer, já era tarde. Na primeira noite que a minha mãe ficou no hospital, ele fez o que quis de mim. E eu não contei pra ninguém, porque quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. Então eu sofri calada, eu me fechei, eu fiquei com aquele ódio, eu fiquei com aquele nojo, ódio da minha mãe, ódio da minha avó, ódio dele. E depois disso, porque assim, a minha mãe, ela ficou 3 noites no hospital. Só que depois dessa primeira noite, a minha tia resolveu ficar em casa comigo porque, né, acho que caiu a ficha, que era perigoso eu ficar com aquele cara sozinha. Só que foi tarde demais, né? Ele já tinha feito o que fez comigo. E quando a minha mãe voltou pra casa, eu senti tanto ódio da minha mãe que eu não conseguia olhar na cara dela. Eu senti vontade de a minha mãe, Deus que me perdoe, mas eu senti essa vontade, porque eu era tão novinha, ela tinha a obrigação de me proteger e não ficar do lado de um monstro daquele. Mas no final do mês seguinte, né, mais de um mês depois, eu que comecei a passar mal, a vomitar, não suportava cheiro nenhum, que eu já saía correndo, passando mal. E a minha mãe já deduziu que eu tivesse grávida, mas ela não imaginou quem seria o pai. Então a minha tia que me levou no médico, fiz o exame, eu tava grávida e eu me desesperei porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. E ali no desespero eu resolvi contar pro médico quem era o pai do meu bebê e como tinha sido feito o meu bebê. Então assim, eu era muito novinha, você já pode imaginar, né, o que aconteceu com ele. Cadeia. A minha mãe me colocou pra fora de casa, me mandou pra casa da minha avó de novo, falando assim que eu era uma cobra venenosa, que eu que tinha ficado com ele e agora eu tinha feito ele ir pra cadeia. Então eu fui pra casa da minha avó e a minha avó, ela me ajudou.
Mas o tempo inteiro ela jogava na minha cara que toda desgraça que estava acontecendo na vida da minha mãe, a culpa era minha, que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu fiz, gente. E no meio disso tudo, eu só pensava o que eu ia fazer com aquele bebê que estava crescendo na minha barriga. O fruto da pior coisa na minha vida. Eu fiz terapia várias e várias vezes, muitas e muitas sessões para eu conseguir superar, mas aquela criança eu não conseguia aceitar. Então, quando eu tava mais ou menos no 5º, 6º mês de gestação, eu falei com a conselheira que tava me acompanhando, falei pra ela assim que eu não queria aquele bebê, que eu não ia suportar olhar pra cara dele. E ela conversou muito comigo, você tem certeza? A sua avó não pode assumir essa responsabilidade, a sua mãe. E eu sabia que naquela circunstância ninguém ia assumir aquela responsabilidade. E eu também não queria aquela criança próximo de mim, e eu falei pra ela que não. Então, começaram, né, com toda a burocracia lá, pra assim que meu bebê nascesse, colocar ele pra adoção. Na hora que meu bebê nasceu, o médico entregou ele no meu colo. O que não era pra ser feito era pra já pegar e levar pra adoção. Eu olhei pra carinha dele, ele chorou pra mim e me veio na hora aquele sentimento de eu tinha a obrigação de proteger ele. Agora eu tinha que dar a minha vida para poder proteger o meu filho. Eu não tive coragem de entregar ele para adoção. E a conselheira mesmo, sabe, que estava cuidando do meu caso, fez um pequeno enxoval com a ajuda de alguns colegas de trabalho dela lá. E eu fiquei na casa da minha avó até os meus 17 anos e sempre aguentando que eu era culpada de tudo, que o marido da minha mãe estava preso, ela tinha que trabalhar sozinha porque eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. A sorte que, como eu falei, com 17 anos eu conheci o Joãozinho, na época eu já tinha 21, e com poucos meses que a gente estava namorando, ele viu o quanto eu sofria na casa da minha avó e ele perguntou se eu queria ir morar com ele, eu aceitei e estamos juntos até hoje. O meu filho mais velho, que é fruto de toda essa tragédia, ele tem 16 anos, é um amor de menino, e eu tenho mais 2 filhos com o Joãozinho. Mas assim, o meu marido trata todos os 3 de igual para igual. Ele trata todos os 3 como filho de sangue dele. Aquele homem ainda tá preso. E eu sinto até hoje, sabe, uma mágoa, um rancor, um ódio de todos os envolvidos na minha história, daquele homem, da minha avó, da minha mãe. E por mais que as pessoas digam assim pra mim, ai, você tem que perdoar e deixar pra trás, só eu que vivi, então só eu sei as feridas que ficaram em mim. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história pesada, do estilo que eu detesto interpretar, mas vocês estão cansados de saber, né, da importância de trazer esse tipo de história para servir mesmo como um alerta e não como lição, até porque a culpa nunca é da vítima, gente, pelo amor de Deus, eu detesto ouvir isso. E eu só quero dar um conselho para, se por acaso você, menina e adolescente, passar por uma situação parecida e a sua família não acreditar, busque ajuda fora, mas de qualquer forma não se cale, denuncie para a polícia, porque a gente sabe que mesmo em outras situações da vida, às vezes a gente recebe o apoio mais de um de fora que a gente não conhece do que da própria família, né? Então o importante é buscar ajuda, é denunciar sim e não se calar de forma alguma, tá certo? E é isso. Eu espero que tenham gostado da interpretação, porque eu sei que a história não dá. Curte esse vídeo pra me ajudar, comenta, compartilha. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na telinha, e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. O dia que uma colega minha do trabalho tentou me sabotar e quase conseguiu. E ó, assista essa história até o final, porque tem uma reviravolta que vocês vão ver. Eu trabalhava nessa época no escritório daqueles que vende curso para menor aprendiz. Sabe, a gente tinha parceria com empresas, com grandes empresas aqui na cidade, e aí a gente vendia o curso, né, preparatório para esses menores aprendiz. Durante esse curso, a gente selecionava alguns e mandava para a empresa. Na verdade, a gente sempre mandava todos, e as empresas que escolhiam, né, quais eles queriam contratar e quais não.
Enfim, nós éramos 6 vendedoras lá nesse escritório, a maioria de nós formada em pedagogia, porque era um quesito que, não sei por qual motivo, o nosso chefe sempre colocava como importante para a contratação. E tinha uma das minhas colegas que eu nunca fui com a cara dela, mas tipo assim, não é que eu não ia com a cara dela, é que eu sempre tinha o sentimento, a sensação que ela era falsa comigo. Sabe aquelas pessoas que até o sorriso é falso? Apesar de que ela meio que puxava meu saco, ela trazia bombom, ela queria fazer favorzinho, mas eu conseguia sentir na pele que era pura falsidade. No serviço, eu nunca tinha falado isso com ninguém, até porque eu tinha medo de fofoca, de conversa, né? Mas várias vezes eu já tinha mencionado isso com a minha mãe. E a minha mãe falava assim: ah, filha, talvez é impressão, talvez é porque vocês não se conhecem direito, mas já tinha quase um ano que eu trabalhava nesse escritório. Ok, até que teve uma vez que o nosso chefe inventou uma tal de uma competição. Ele chegou e falou assim: olha, esse mês, aqui de vocês vender mais, né? Qual de vocês vender mais curso vai ganhar uma bonificação de R$ 500. Gente, era muita coisa. Para quem ganhava 1.100 por mês, R$ 500. Então, assim, nós 6 ficamos animadas, empenhadas em trabalhar mais, em vender mais. Geralmente, assim, quando ia fechar o mês, era eu que sempre tinha vendido mais cursos. Eu acho que por causa do meu jeito brincalhão, eu sempre tratei o cliente assim, com carinho, sabe? Dando atenção, explicando muito bem, porque na verdade quem fecha o contrato com a gente, né, eram os pais, porque o nosso cliente mesmo, de fato, era menor de idade, então a gente vendia o curso para o menor aprendiz, mas fechava o contrato com os pais. E aí eu dava todo o suporte, explicava. Então, na maioria dos meses, sempre eu que tinha fechado mais contrato. Com isso, as minhas concorrentes já estavam meio assim: ah, é fulana que vai ganhar, fulana que vai ganhar. E essa mulher que eu tinha a grande sensação que ela era falsa comigo, ela simplesmente colou em mim. E aí ela até falava assim: vou ficar colado em você, porque agora eu tenho que aprender com a melhor, com a mais profissional, sabe? E ela ria e eu, gente, eu chegava a arrepiar, sabe? Com aquela sensação, sei nem explicar pra vocês. Nessa época, o meu filho estudava numa escola que eu já tinha trabalhado, uma escola particular, e assim, era só adolescente e tinha muitas funcionárias, professoras, coordenadoras dessa escola que eram amigas minhas. Então eu tive uma brilhante ideia para eu tentar ganhar essa bonificação, porque olha, ia cair muito bem. Eu fui na escola, eu conversei com essas amigas e conhecidas minhas, pedi permissão e pedi ajuda para poder apresentar o meu trabalho para os pais dos alunos, para mostrar a importância desses cursos, para inserir os filhos dele no mercado de trabalho, né? Para os filhos deles ter a oportunidade do primeiro emprego. E, gente, deu muito certo. Com essa palestra que eu fiz nessa escola, eu tava fechando muito contrato mesmo. Eu acho que o dobro do que eu tinha costume. E aí eu já tava certa que eu ia ganhar, né? Que os R$ 500 estavam na mão. E também eu tava feliz porque eu pude ver que eu tinha uma capacidade de ir além do que eu tava acostumada. Porque a gente acaba se acomodando naquela posição, né? Só que aí, do nada, aqueles pais que estavam fechando contrato comigo na escola estavam me procurando no escritório para poder rasgar o contrato, falando assim que a gente era uma fraude, que a gente não encaminhava menor aprendiz para emprego nenhum, que isso era um golpe, que a gente inventava isso só para vender curso e que depois esse curso não servia de nada.
E como ainda estava no prazo de arrependimento, porque o Código do Consumidor, ele prevê um prazo de arrependimento de compra, né? Como estava nesse prazo, eu era obrigada a simplesmente rasgar os contratos e perder as minhas vendas. E aí cada dia ia chegando mais e mais e mais e mais, e praticamente 100% dos pais que eu tinha vendido os cursos estavam me procurando para poder rasgar o contrato. E eu não estava entendendo nada, porque no dia da palestra todo mundo entendeu, todo mundo ficou confiante em mim, e eu, gente, o que está acontecendo? Quando foi um dia, o meu filho chega da escola em casa com uma carta que todos os alunos, professores, coordenadoras, diretora receberam na escola. Essa carta, ela era impressa, não era à mão, obviamente, né? Até porque foram muitas cópias, e ela estava de forma anônima, ela não estava assinada, e ela estava dizendo assim que nós éramos uma fraude, que a pessoa que estava escrevendo essa carta tinha como provar, porque o filho dela tinha feito 3 anos de curso com a gente e a gente nunca encaminhou para empresa nenhuma, que a gente não tinha parceria com empresa nenhuma, que essa pessoa tinha como provar que a gente só queria vender o curso e não estava nem aí para o primeiro emprego, né, dos jovens aprendiz. E, gente, eu juro a vocês, não tinha assinatura, não era uma carta escrita à mão, mas quando eu bati os olhos naquela carta, eu já sabia quem que era a responsável. Só que eu não tinha como provar. Como que eu ia provar? Nunca, né, gente? Nunca eu ia provar. É claro que não foi ela que foi na escola entregar as cartas. Até que resolvi ficar de olho nela. Teve um dia que ela saiu da mesa dela, eu fucei nas gavetas e não encontrei nada. E aí teve outro dia que ela foi no banheiro e deixou a bolsa dela, e a burra deixou cópias dessas cartas na bolsa dela. E aí quando eu abro, que eu vi as cartas, falei, eu não acredito. E aí as minhas colegas estavam tudo assim, né? Por que você tá mexendo nas coisas dela? Eu peguei essas cartas, mostrei pra todo mundo ficou indignada, sabe? Ficou revoltada, porque não só eu, como todas as vendedoras estavam empenhando pra poder vender mais, e ela tava sabotando a gente. No caso ali, eu tinha prova que ela tinha me sabotado, né? Fui, mostrei pro meu chefe chamou ela na sala dele com as cartas em mãos, e aí diz ele que quando foi questionar ela, né, o porquê ela fez aquilo, pra que ela fez aquilo, ela começou a negar que não tinha sido ela, que sabe, que eu tava doida e tal, sendo que nem tinha sido citado o meu nome. Aí o meu chefe falou assim pra ela, fulana, não precisa negar, a gente tem provas que foi você, a gente tem filmagens que foi você. Tinha coisa nenhuma, né? Mas fez uma certa pressão nela e ela acabou se entregando. Só que aí ela começou a chorar. Diz o nosso chefe que ela começou a chorar muito, falando assim que ela não queria fazer aquilo, mas ela foi obrigada porque ela precisava muito do dinheiro, o marido dela estava desempregado, o filho dela estava doente, enfim. Esse foi o resumo que o nosso chefe fez pra gente. Ele mandou ela embora e ele me deu os R$500. E apesar de saber que eu merecia aqueles R$500, eu não fiquei nada satisfeita. Eu fiquei muito mal dele ter demitido ela, porque eu sabia que ela realmente tinha criança pequena e essa não era a minha intenção. Eu só queria fazer justiça, porque, poxa, ela estava me sabotando, então eu só queria que o chefe chamasse ela e falasse assim, olha, de repente você tá fora da competição, alguma coisa do tipo. Só que a explicação dele pra mim, né, porque eu fui falar, chefe, por favor, não faz isso não, manda ela embora. Ele falou assim, olha, o que ela fez não prejudicou só você, prejudicou a imagem da empresa, porque isso derruba a credibilidade da empresa, né? Ela espalhou isso pra uma escola inteira, e imagina quantas pessoas mais não vai ficar sabendo disso através dessa escola, uma coisa que não era verdade, gente, porque a gente encaminhava assim os alunos. Enfim, eu fiquei muito mal, e depois que ela parou de frequentar o escritório, eu fui atrás dela e eu pude ver com os meus próprios olhos que realmente o marido dela estava desempregado, que o filho dela realmente não estava nada bem. E eu fiquei me sentindo culpada com aquele remorso. Eu pensei, poxa, eu julguei a mulher mal, né? Eu que fui culpada de tudo. Então, eu peguei os R$500 que eu tinha ganho na empresa.
eu dei pra ela cobrir os gastos, os custos de alguma coisa ali, e eu prometi pra ela que eu ia arrumar um novo emprego o mais rápido possível, como de fato eu arrumei. E sabe aonde eu arrumei? Na escola que eu tinha trabalhado, que ela espalhou as cartas. Só que, como ninguém sabia que tinha sido ela, né, porque ela não foi pessoalmente, então eu consegui essa contratação pra ela. Mas, gente, infelizmente, a minha intuição com ela não estava errada. Até aí, quando eu vi que o marido dela estava desempregado, que o filho dela realmente estava doente, eu pensei assim, não, eu estava enganada, eu julguei mal, minha mãe estava certa. Mas a todo tempo eu estava certa, porque vocês acreditam que mesmo depois disso tudo que eu fiz para ela, o pessoal da escola, porque como eu falei, eu tenho muitas amigas lá, me contou que ela fala mal de mim para Deus e todo mundo. Que ela falava lá assim que eu era uma falsa, que eu era uma invejosa, que eu armei para poder ela perder o emprego, porque eu queria o cargo que ela tinha, porque o cargo que ela tinha era mais alto que o meu, sendo que a gente era tudo farinha do mesmo saco, a gente era vendedor e ganhava o mesmo salário. Mas assim, eu fiquei chocada com o fato de eu ter ajudado tanto a mulher e ela tá fazendo isso. Então ela realmente era a falsa que eu sempre pensei que ela era. Enfim, tem pessoas que não adianta a gente ter pena, a gente tentar ajudar, né? Eu acho que tem pessoas que se estão na merda, estão porque merece. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, antes de falar da história, eu quero ver quem é fã, quem é seguidor raiz, e eu quero ver quem comentou aqui, antes dessa finalização, alguma mudança em mim. Quero ver, não vou falar não, vou deixar só o spoiler aí. Mas enfim, em relação à história, infelizmente, isso é uma grande verdade. Infelizmente tem pessoas que, vamos falar do jeito que ela falou, né? Vivem na merda porque merecem estar na merda. Porque toda pessoa que tenta ajudar, né? A pessoa vai lá e ferra com a pessoa, vai lá e sacaneia a pessoa. Igual no caso, a menina foi lá, deu os R$500 que ela não tinha obrigação nenhuma, porque a outra foi uma tremenda sacana de ter feito o que ela fez, deu os R$500, arrumou o serviço na escola e mesmo assim a criatura ainda é falsa, ainda fala mal. Então, infelizmente, é uma grande verdade. Só que eu confesso, gente, que assim, não é querendo me passar por boa moça, nem nada. Eu acho que isso chega a ser um defeito meu. Eu tenho um coração tão bom que chega a ser bobo. Que se eu ajudar a pessoa fizer uma coisa dessa comigo, se ela precisar, eu vou lá e eu ajudo de novo. Eu simplesmente não consigo ver uma pessoa precisando de ajuda e não ajudar se tiver no meu alcance, gente. Simplesmente eu não consigo. Então eu costumo falar que o meu coração de bom chega a ser besta. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação. Eu quero também que vocês comentem aqui com sinceridade como que tá o áudio aí pra vocês. Não dessa parte aqui da finalização, mas o áudio da história, tá? Comenta, compartilha se vocês puderem, que ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. É por lá que eu tô recebendo, eu gosto sempre de falar, porque tem sempre pessoas novas chegando, né? E eu aguardo a sua história, tá bom? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau! Fui, só no sorriso. Hoje eu vim contar a história da falsa crente, mas eu quero deixar bem claro que não é nada sobre igreja, sobre religião. Eu só vou contar aqui um fato que aconteceu comigo, beleza? Bom, quando eu tinha 15 anos, eu, meus pais, minha família, a gente se mudou de cidade. Então eu tive que ir para uma nova escola. E com aquela idade, eu era super tímida. Apesar das pessoas achar que não, só pelo meu modo de me vestir, eu era muito vergonhosa, gente. Então, quando eu chegava numa escola nova, eu tinha bastante dificuldade de fazer amizade. Só que nessa escola, eu conhecia a Vivi. A Vivi, logo que ela me viu, parece assim que nosso santo bateu. Ela veio se apresentar,
veio me oferecer ajuda para eu poder colocar o meu conteúdo em dia, sabe? Ela foi muito bacana, muito gentil. Então, ficamos amigas ali logo de cara. Todo dia a gente sentava uma do lado da outra. Depois disso, ela passou a frequentar a minha casa. Esqueci de contar o mais importante, né? A Vivi era crente. Crente mesmo. A Vivi gostava muito de ir pra minha casa. Só que quando eu falava de ir pra dela, ela arrumava desculpa. Ela nunca deixava. Ou os pais dela não estavam, ou qualquer coisa. E eu até percebia que era por causa do meu jeito de vestir, né? Eu pensava assim, de repente ela tem vergonha, né? Talvez ela tenha medo, os pais dela me falar alguma coisa. Então eu nem forçava a barra em relação a isso aí, não. Acontece que com o tempo eu fui percebendo que a Vivi, ela não era o que ela falava que era, não. Que na verdade, aquelas saias dela lá nos pés era pra cobrir o fogo no priquito grande demais que ela tinha. Gente, ela era terrível. Ela tinha namorado escondido dos pais dela, amante escondido do namorado. E assim, eu nunca achei certo, porém, era minha melhor amiga. Eu também não contava pra ninguém. A única coisa que eu fazia era aconselhar ela, amiga, isso não é certo, né? Se você quer namorar tudo bem, mas ficar de amante. Mas ela não me escutava, gente, ela era terrível. E assim, o único probleminha que a gente tinha, tirando esse fato de eu não poder frequentar a casa dela, é que ela ficava tirando sarro da minha cara por eu ser virgem e ela não. E isso me incomodava, porque eu sentia como se ela estivesse querendo me manipular pra ser igual ela. E eu vivia falando pra ela, eu não tenho nem namorado, eu não vou abrir as pernas pra qualquer um pra simplesmente eu não ser virgem. Isso aí não é uma coisa que me pega. E ela ficava tirando onda, sabe? Ai, amiga, você não sabe o que é o bom da vida, você é muito criancinha, quando você fizer, você vai ver, você vai entender. E aquilo me incomodava de um jeito como se perder a virgindade fosse a melhor coisa do mundo. Mas enfim, a gente também não brigava muito, sabe? Eu confesso que eu acho que eu era muito bobinha, que eu precisava falar algumas coisas. Mas, gente, ela nunca me fez mal, ela nunca foi falsa comigo, ela sempre me ajudou muito na escola. Ela tinha mais facilidade, por exemplo, com matemática, e ela me ajudava, sabe? A nossa única diferencinha é isso que eu tô falando, que ela queria que eu fosse ali igual ela. Eu acho que ela queria uma companheira pra aprontar junto com ela. E em mim, ela não tinha essa companhia, porque eu nunca fui muito de aprontar. Mas, bom, chegou o aniversário da Vivi e os pais dela resolveram fazer um culto para poder comemorar o aniversário dela. E eu não sei que milagre de Deus aconteceu, a Vivi me convidou para ir. Só que ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu vou te emprestar um vestido meu, pode ser? E eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque suas roupas, o pessoal vai ficar olhando, meus pais vai ficar julgando. E eu ainda pensei assim, era melhor não ir, né? Se for pra eu ir, pra ficar fingindo ser uma coisa que eu não sou, é melhor não ir. Só que minha melhor amiga, ela tava fazendo questão que eu fosse no aniversário dela, então eu falei assim, não, fica tranquila, eu vou ver se eu encontro um vestido no guarda-roupa da minha mãe. E aí nisso eu fucei no guarda-roupa da minha mãe, encontrei um vestido lá pouco abaixo do joelho, que era assim meio coladinho, mas não coladinho, era só justinho no corpo, que era tranquilo, sabe? E aí vesti ele pra poder ir. E tem um detalhe, gente, que esse piercing no nariz aqui, essa coisa besta, eu tenho desde os 13 anos de idade. Inclusive, quando eu furei, a minha mãe me deu uma taca, porque eu furei escondido. E por que que eu tô falando desse piercing? Calma aí que eu vou chegar lá. Fui pra casa da Vivi, cheguei lá, conheci os pais dela, que assim na minha frente me tratou muito bem, conheci os irmãos, ela me apresentou pras amigas dela da igreja lá, achei até bacana, fiquei até o final do culto, depois eu vim embora. No dia seguinte na escola, a Vivi já me tratou super diferente. Tipo assim, super estranha mesmo. Mas até então, ela ainda sentou do meu lado. Quando foi no outro dia, ela foi sentar lá no fundo e ela simplesmente não falou comigo mais. Sabe quando uma pessoa tá te evitando pra você afastar dela mesmo? Então, eu sabia que ela tava querendo que eu me afastasse dela. Só que eu, bobinha demais, gostava demais dela, cheguei nela e perguntei. Falei assim, Vivi, por que você tá fazendo isso comigo? O que que eu te fiz? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa no seu aniversário que você ficou fria assim comigo? Ela falou assim, não, não sou eu não.
foi meus pais. Meus pais falaram assim que você é péssima companhia, que se eu ficar andando com você, você vai me desvirtuar. Então, eles não querem que eu fique com você. Eles falaram assim que vinha até aqui na escola perguntar se eu tô pra cima e pra baixo com você. E eu fiquei tipo, mas por quê? De onde eles tiraram essa conclusão? Aí eu perguntei, né? Falei, por quê? Ela falou assim, ai, por causa do seu piercing no nariz, por causa da cor de batom, por causa do seu jeitinho, não sei. Eu sei que eu tenho que obedecer aos meus pais. Gente, eu fiquei chocada, porque assim, eu sempre meio que passei pano por cima das coisas que eu achava errado pra defender ela, porque a gente éramos quase irmã, melhores amigas. Então assim, quando as pessoas falavam, eu achava ruim, sabe? Eu defendia ela com unhas e dentes. E quando foi a vez dela me defender pros pais dela, porque ela sabia muito bem que essa pessoa que os pais dela estavam pintando era ela e não eu, ela se calou e aceitou como se fosse verdade. Aceitei também, sabe, com o coração cheio de mágoa, aceitei me afastar dela, até porque eu vi que se ela não me defendeu num caso que eu merecia ser defendida, ela também não merecia a minha amizade. Não falei nada pra ninguém sobre as putarias que ela fazia também, porque eu não sou esse tipo de gente, uma hora ou outra, né, isso ia vir à tona, como de fato veio. Eu não mencionei, mas na escola que a gente estudava uma prima da Vivi também. Essa priminha Vivi, elas não conversavam, a Vivi nunca quis me contar o porquê, e eu também nunca insisti. E assim, pelo fato da Vivi não conversar com ela e a gente ser melhores amigas, eu também não falava com ela porque não fazia sentido, né? Bom, passei o resto do ano sem falar com a Vivi. Quando foi no ano seguinte, que o ano começou, ela foi pra escola 2 meses e sumiu. E eu estranhei, porque ela sempre foi estudiosa. Como eu falei, ela me ajudava na escola. 1 mês, nada, 2 meses, nada. Eu fiquei preocupada, sabe? Falei, gente, será que aconteceu alguma coisa com ela? Não éramos amigas mais, mas há um tempo atrás a gente era, né? Então eu fui obrigada a encarar, chegar na prima dela e perguntar. Nunca tinha conversado com a menina, mas na casa dela eu não podia ir, né? Então cheguei na prima dela e perguntei, falei assim, você tem notícias da Vivi? Ela sumiu, eu tô preocupada com ela, já tem não sei quanto tempo que ela não vem na escola. Aí ela falou assim pra mim, você não sabe, não? Falei, o quê? Ela falou assim, a Vivi tá grávida e a minha tia tá com vergonha, por isso que a minha tia não quer que ela venha pra escola mais. Falei, putz grila. Falei, ainda bem que a gente não é amiga mais. Já pensou? Se eu ainda tivesse andando pra cima e pra baixo com ela, era bem capaz dos pais dela falar que o pai daquele filho era eu. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história de não julgue o livro pela capa, né? Não tenho o que falar dessa história. Não julgue o livro pela capa. Só porque a menina usava piercing, roupa curta, os pais achou assim que ela ia desvirtuar a filha, sendo que a filha que era a má companhia, né? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se quiser enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, vou deixar passando aqui. É por lá que eu tô recebendo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!